Olá, meu nome é Lucas Tanuri, faço parte dessa playlist do Janelas para o Inconsciente. E aqui a ideia é sempre trazer algum filme para ajudar a gente a raciocinar, portanto, não se trata de fazer uma crítica, não estou aqui como crítico de cinema, também não estou aqui como analista, né? Não há como fazer uma análise psicanalítica dos personagens. Eu acho que isso diminuiria a psicanálise, ou a análise, já que a gente trata ali de um recorte, de algo muito específico, apesar que a gente utiliza muito disso como um exercício, e é o que eu acredito que possa nos acrescentar aqui nessa playlist quando eu trago algum filme. Já que os filmes nos trazem sempre uma emoção, sempre algo que nos leva para algum lugar, então aqui eu trago algumas possíveis leituras, e é onde essas leituras podem ajudar a gente a raciocinar algumas coisas. Não é necessário ter assistido esse filme que eu vou comentar aqui. No entanto, eu vou talvez dar alguns spoilers, caso você pretenda assisti-lo depois, mas o raciocínio aqui é muito breve, muito direto. Eu vou falar do filme Whiplash. Tive acesso recentemente ao roteiro original dele e me lembrei de como esse filme mexeu comigo quando eu assisti. O roteiro, inclusive, para quem quiser ter acesso, é fácil de conseguir, até fica uma curiosidade para quem gosta de analisar cinema e depois ficar vendo as cenas. Bom, o Whiplash ele começa com uma cena já muito emblemática. A primeira cena ela é muito legal, que ela já revela praticamente tudo do filme. Ele inicia com uma tela preta, uma crescente de bateria, alguém estudando bateria, e aí, quando dá um toque final, mostra a cena se abre e mostra Andrew, que é o personagem principal, que é o baterista, e está numa sala de estudos no fundo de um corredor. E aí, à medida que ele vai estudando essa bateria, a câmera vai se aproximando, como se fosse um olhar nosso, curioso, para saber quem que é esse personagem que está sendo apresentado. Então, a gente vai com esse olhar curioso e quando chega lá, ele é interrompido, porque ele sente a presença de alguém que não somos nós, mas é alguém que também estava ouvindo ali ele ensaiar e resolver. E esse alguém aparece na sombra, né? Que é o Fletcher, que é o grande maestro e professor na faculdade onde ele estuda. E muito legal isso, porque o primeiro personagem está numa sala escondida, tocando, e enquanto o segundo personagem, que é quem vai fazer um par funcional com ele no decorrer do filme, aparece numa sombra. E aí ele pergunta, falou, você sabe quem eu sou? Ele falou, sim. Eu falei, então por que você parou de tocar? Ele sai dessa sombra e se revela como Fletcher, que é esse maestro. E aí, ali você já percebe o que vai acontecer no decorrer do filme todo, porque ali fica uma cena de uma perversão por parte do Fletcher, enquanto o Andrew, que é muito frágil, fica submetido a isso, né? O filme no Brasil teve até um subtítulo, algo que não faz parte do título original, né? O filme se chama Whiplash, Em Busca da Perfeição, e isso não faz parte do, do título original, mas traz porque esse perfeccionismo, de onde vem esse perfeccionismo, essa coisa de querer agradar, e a quem quer agradar, a quem Andrew está querendo agradar, né? Quem que é esse grande outro que ele quer agradar, que ele não alcança nunca, não chega nunca. Por outro lado, tem o Fletcher, que é um perverso, e como perverso ele não parece não ter esse lado, ele precisa desse lado frágil do Andrew, ele precisa de alguém, ele precisa de um par, ele precisa de uma relação para que a sua perversão aconteça. E isso acontece de várias formas no filme, a ponto de ter aluno do Fletcher que se suicida, a ponto do Andrew se machucar e sangrar de tanto estudar bateria, de tanto tocar e mostrar essa exigência dele, o quanto que ele é maltratado, o quanto que ele é humilhado, não só ele, né, mas ele como personagem principal fica mais direto o foco ali nele, o quanto que ele é maltratado durante o tempo todo. Mas quando ele consegue essa, essa aceitação do Fletcher, a primeira aceitação do Fletcher, logo no início do filme, e falar, você vai participar da minha orquestra e a gente vai começar a ensaiar junto, ele se sente tão bem de ter, vamos dizer assim, ter chegado lá, que isso parece permitir, quando ele finalmente chega em um agrado, permitir que ele use a sexualidade dele e chegue em outros prazeres e consiga
curtir a vida, que parece que até então ele só ficava muito focado em alcançar algo que até ele ainda não entendeu durante o filme todo, o que ele quer alcançar. E aí ele vai atrás de uma garota, ele conquista a garota com quem ele tinha uma afinidade de ver na bombonière do cinema, com quem ele ia com o pai dele, convida ela para sair, porque isso de ter sido aceito pela orquestra dá uma super confiança nele, né? Ele convida ela e a vida dele começa a mudar. No entanto, a hora que ele vai para os ensaios, ele vê que, como um bom perverso, Fletcher não está satisfeito e continua é, a exigir e abusar de Andrew durante o tempo todo. Enfim, Andrew ele para com a namorada, ele interrompe seu relacionamento, e como se isso fosse um lugar que atrapalhasse seus estudos. Ele fala para ela, eu preciso estudar mais, eu acho que se eu namorar, eu não vou conseguir chegar num nível tão grande a ponto de conseguir realmente agradar o Fletcher e realmente ser considerado o melhor baterista de jazz de todos os tempos, né? Então, ele rompe com o relacionamento com a namorada. E não só isso, parece que nada faz ele parar de chegar nessa perfeição inatingível, porque não há um lugar de perfeição a se chegar. Não, isso é um lugar o qual não existe. E por não existir, ele fica eternamente buscando. Vale eu falei que não é uma sessão de análise aqui, mas vale, é lógico, falar de um aspecto muito importante no filme, que o Andrew, a mãe do Andrew, o abandonou quando ele nasceu. Então, é só ele e o pai, a mãe o abandonou, ele não conheceu a mãe, enfim, fica esse fantasma dos porquês, né? Então, essa coisa dele querer agradar e querer chegar em um lugar onde ele não chega nunca, né, a partir desse lugar de compreensão, a partir desse lugar como um perfeccionista na bateria, a gente vê isso em situações como o momento em que um caminhão atropela ele, um caminhão bate no carro dele e ele capota o carro sai de ponta cabeça, ele sai todo machucado, sai sangrando, mas ele não quer nem ser acudido, ele quer continuar para chegar no local da apresentação da orquestra. Ele chega lá todo ensanguentado, sem condições de tocar, não consegue tocar, e nem assim ele agrada Fletcher, nem assim Fletcher tem algum tipo de sentimento por ele, não tem zero, né, empatia por Andrew. Ali ele só faz parte de um par funcional onde o perverso precisa de alguém com quem ele possa ter uma relação para exercer essa sua perversidade, né? E, enfim, o filme termina com eles se apresentando no maior festival de jazz ali, e quando ele toca e começa a errar, Fletcher mais uma vez o expulsa, e ele fica nervoso, ele sai ali daquele lugar, mas ele resolve voltar, ele resolve ali assumir e voltar quase como uma vingança, porque ele sabia que ele era bom, mas ele vem com um ar um pouco vingativo, e eu confesso que quando eu assisti, eu senti um certo prazer, eu acho que todo mundo que assistiu se identificou de alguma forma com o Andrew, porque a gente fica esperando uma reviravolta. A gente vai trazendo tantas falhas de caráter, como a gente chama no cinema, né? Diferente do que muitas vezes a gente pode trazer aqui numa análise reichiana, mas no cinema a gente traz como falha de caráter aquilo quando o personagem ele se perde do seu heroísmo, da sua forma de ser, da sua maneira que foi apresentada, né? Então, quando o Andrew finalmente consegue voltar e vai novamente para a orquestra e fala, não, agora você que me acompanha, e começa a tocar e vai, chama a orquestra para vir junto com ele, e o filme termina no auge, que ele encerrando a música, tocando brilhantemente, todo mundo aplaudindo, quer dizer, ele termina com aplausos, termina com a satisfação do Fletcher, pelo menos ali no palco, pelo menos numa encenação dele em relação ao Andrew, e se aproveitando daquela situação, já que aquilo para ele também era importante, né? E o filme termina no topo, né? E aí sobem os créditos e tal, mas enfim, essa em busca pela perfeição, quer dizer, será que ele atingiu essa perfeição? O que é atingir essa perfeição? A quem ele realmente queria agradar? E por que
ele ficava buscando tanto Fletcher, né? Talvez ele tivesse um superego do tamanho do Fletcher em sua mente, e ele vai passar, né? Se fosse dar uma continuidade no filme, é claro que não esperamos um Flash 2, até porque não é necessário, mas se fosse fazer um exercício aqui de como seria a continuidade dessa história, quer dizer, será que ela realmente acaba aí? Será que ele realmente sai como vitorioso? Me parece que pelo que foi apresentado pela personalidade do Andrew, uh, ou ele vai procurar um outro Fletcher, ou ele vai procurar um outro lugar onde ele seja realmente o suficiente para se apresentar, ou eles vão continuar nessa relação, que é o que apresenta ali, que parece que ter sido uma relação que, se os dois não se observarem, eles vão ficar eternamente nesse par funcional, e nesse par funcional no pior sentido, né? No par funcional destrutivo.